Muito bem-vindos ao nosso canal e vamos para mais uma teoria. Teoria essa que a gente faz sempre em live, mas eu vou trazer com mais frequência. E eu já comecei a preparar aqui o nosso quadro teórico, que é como o Kenjaku conseguiu o corpo Suguru-Geto. Essa é uma das perguntas que ainda não foi respondida. A gente vai discutir hoje. Vocês vão colocar nos comentários aí o que é que você acha dessa teoria do corpo do Kenjaku. Vamos abrir aqui, aumentar um pouco o nosso quadro de investigação e começar a discutir um pouco sobre essa teoria. Vamos inicialmente inserir os personagens. Vamos colocar aqui o Yuta, né? A luta do Yuta contra o Geto foi principal que aconteceu. Aqui a gente tem o Geto, o Yuta, opa, Yuta e o Tokotsu, o Gojo, a Shoko e o próprio Kenjaku são os personagens principais dessa teoria. Vamos separar um pouquinho eles aqui. Daqui a pouco eles se conectam de uma forma interessante e a gente vai descobrir. Vamos relembrar o mangá. Deixa eu ver se eu consigo inserir o mangá aqui. Não vou conseguir por enquanto, mas tudo acontece, tudo iniciou aqui com o mangá número 1, desculpa, o mangá número 0, lá onde a gente tem Jujutsu Kaisen Zero, que foi um filme, e ao final desse filme a gente tem a luta entre o Tokotsu e o Suguru Geto. Lembra que essa luta foi ocasionada principalmente porque houve o cortejo dos yokais. O que foi o cortejo dos yokais, pessoal? Olha, relembrando, o cortejo dos yokais foi uma um evento proposto por Suguru Geto de liberar diversas maldições em Tóquio, e a partir daí, como os feiticeiros iriam combater essas maldições, ele teria acesso à escola de Jujutsu de Tóquio e iria tentar absorver a Rika, que era a maldição especial. Chegando lá, e aí o cortejo de yokai se desenrolou dessa forma. Obviamente, quando você está dentro do cortejo de yokais, existe a luta entre Yu Tokotsu, aqui, e o próprio Suguru Geto, dentro lá da escola de Jujutsu. Todo mundo está lembrado. Isso aconteceu no primeiro filme. Então vamos conectar aqui os dois. Houve essa luta. E essa luta aqui, o desfecho dela foi que Yu Tokotsu venceu o Suguru Geto. Beleza, até aí tudo bem, só o raciocínio inicial. E deixou o Suguru Geto na berlinda, prestes a morrer. Quando ele está prestes a morrer em uma determinada esquina lá, no final do filme aparece nosso rei, vou botar até de verdinho aqui, tá ficando vermelho, tudo bem. Nosso rei Satoru Gojo. Então, Satoru Gojo, ele mata o Suguru Geto, é o que dá a entender. Então há uma execução feita por Satoru Gojo em relação a Suguru Geto. Então essa execução acontece e tudo bem, beleza. Esse é o desfecho que acontece no Jujutsu Kaisen Zero. Entretanto, vem duas hipóteses a partir daí. Beleza. A primeira hipótese é, ou até colocar de outra cor, botar um azul. A primeira hipótese, Gojo deixou o corpo lá na esquina. Por quê? Qual é a única opção? Quais são as opções que o Kenjaku tinha? Pô, se o Gojo deixasse o corpo na esquina, o corpo ficaria suscetível ao Kenjaku poder encontrá-lo, certo? Essa é a primeira hipótese. Então vamos lá, vamos conectar a hipótese em que o Gojo deixa o corpo lá na esquina. Mas vamos agora às provas para a gente discutir essa hipótese. A primeira prova está nas memórias do Gojo. Vamos botar ela aqui. Nas memórias do Gojo, quando Toji Fushiguro
executa a Rika Manai e luta tanto contra o Gojo quanto o Suguru Geto, o próprio Gojo ele carrega o corpo da Rika Manai. Então ele não deixa o corpo lá no santuário lá das estrelas. Então, e essa Rika Manai ele conheceu há pouco mais de 2, 3 dias. Ele só tinha aquela missão para ser executada. De modo que, ao executar o próprio amigo, dificilmente ele iria deixar o corpo jogado em uma esquina. Tá? Essa é a primeira hipótese que, pelo andar da carruagem e pelo que aconteceu nas suas próprias visões do passado, eu acredito claramente que essa teoria aqui está refutada. Então, o Kenjaku ele não conseguiu pegar o corpo jogado. Então, essa hipótese não vai acontecer porque o Gojo não iria deixar o corpo do Suguru Geto jogado na vala. Só existe uma segunda hipótese. O Satoru Gojo levou o corpo para a escola. Quando ele leva o corpo para a escola, a gente tem uma hipótese bastante interessante e mais plausível, que é levar o corpo para que a própria Shoko pudesse examinar. Então a Shoko entra aqui na condição de examinadora do corpo. Por que essa é uma situação mais plausível? Vamos pensar. Todas as vezes em que há corpos dentro de Jujutsu Kaisen, como por exemplo a vez em que o Itadori, o Sukuna tecnicamente mata o Itadori arrancando o coração, o corpo do Itadori vai para o necrotério. Então a Shoko tem acesso a esse cadáver. Aqui. Outra vez que a gente vê isso acontecer é, por exemplo, quando Haibara morre. Quando Haibara morre, a gente tem aqui o cadáver também indo para a escola, ou seja, conexão direta com a própria Shoko. Então, essa situação em que o Gojo levou o cadáver para a escola e para o necrotério e a Shoko teve acesso, me parece a situação mais plausível e eu vou colocar aqui como sendo a possível de acontecer. Então, ela pode ter acontecido essa situação aqui. Muito bem. Uma vez essa situação sendo a mais correta, digamos assim, o Kenjaku ele precisaria chegar até a escola, certo? E no necrotério e retirar o corpo do Suguru Geto. Só que aqui a gente tem um detalhe. Como o Kenjaku ia conseguir passar pela escola, uma vez que o cortejo dos yokai já tinha sido encerrado, iria passar pelo Suguru Geto, pelo Satoru Gojo, iria passar pela Shoko, iria passar pelo Yuta e por todos os alunos da escola, e iria chegar no corpo do Suguru Geto para poder possuir o corpo do Suguru Geto. Essa, mesmo sendo a mais plausível, é uma situação em que dificilmente a gente iria acontecer. E eu não consigo ter uma explicação mais razoável para como o Kenjaku conseguiria o corpo do Suguru Geto. Lembra que em uma situação mais adiante, o próprio Kenjaku, para roubar os fetos amaldiçoados e os dedos do Sukuna que estavam na escola, ele montou toda uma estratégia com Mahito, o Hanami e outras maldições para enfrentar e conseguir roubar. Então, sozinho, porque até o momento ele não tem nenhuma equipe formada. Como sozinho, ele iria chegar no corpo do Suguru Geto. E mais, para ele chegar no corpo do Suguru Geto, ele ia estar em um outro corpo. Qual era o outro corpo que ele estaria? Seria o corpo do Noritoshi Kamo? Acho que não, porque posteriormente ele já havia tomado o corpo da Kaori. Então ele já estaria ou no corpo da Kaori ou em outro corpo. Qual seria esse corpo? Então, esse mistério a gente não consegue resolver. E eu quero agora que vocês me digam aí o que vocês acham dessa situação.
como Kenjaku conseguiu o corpo do Suguru Geto.